Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 26 do mês 11, né? 26 de novembro, o ano é 2019, né? 19 diz. Bom, o assunto que eu vou falar hoje eu ainda não fiz um vídeo exclusivo sobre isso, né? Mas eu vou falar sobre o Gugu Liberato, né? Eu vou falar a minha história como telespectador de Antônio Augusto de Moraes Liberato, né, que era o nome completo do Gugu Liberato, as minhas impressões do Gugu, né. Claro que eu sou nascido, para quem não conhece, eu sou nascido nos anos 80, 1984, tenho 35 anos de idade. Às vezes não pareço, mas eu tenho 35. E eu vi muito o Gugu, né? O Gugu faz parte da história de uma boa parte da minha vida, né? E faz parte mesmo, não só da minha, mas de várias pessoas que têm a minha idade, né? Certamente pessoas que têm 35, 40, né? Até 30 anos também, 28, 29, viram alguma coisa do programa do Gugu, né? Eu sou de uma época, né? Quando eu comecei a entender a televisão, né? Quando eu comecei a assistir televisão, quando eu comecei a olhar para a televisão e assimilar o que é isso, o que é esse aparelho, o que é esse universo, lá por 5 anos de idade, 6 por aí, eu já via Gugu Liberato, né? Sou do tempo do Viva a Noite, né? Dos sábados à noite, depois do Sabadão Sertanejo em seguida, né? Que era uma continuação do Viva a Noite, é o Viva a Noite especial do sertanejo, né? E também eu vi o Gugu em vários programas de televisão, né? Vários daqueles programas game show. A maioria, o Gugu era mestre no game show, né? Da programação do SBT. Eu passei a repassa, comecei a assistir, né? Em 92, 93, TV Animal, né? Que era um programa que também passava de segunda a sexta, uma curiosidade, né? A gente via Gugu de segunda a sexta. Depois esse programa foi para Angélica, depois o TV Animal foi para o Celso Portiolli, né? Depois acabou, né? Depois acabou. Passa o repassa que continua. E por aí vai, né? Programas até diferentes, como o programa que tinha de videogame, que a pessoa entrava dentro do videogame, era a criança, o participante. Tinha um programa que mostrava as colônias que tinha no Brasil, que era o Nações Unidas, né? Que era os participantes, era descendente que cada nacionalidade, né? Então tinha português, italiano, tinha japonês, tinha russo, tinha de vários lugares, né? Tinha pessoal aqui na América do Sul também. Era um programa bem inteligente, né? Eu lembro que o Gugu tinha até mesmo uma espécie de uma videocassetada. Só que o vídeo dizem que o vídeo cacetada que o Gugu exibia era mais forte, né? Era cenas mais violentas que o vídeo cacetada do Faustão, verdade. O Gugu teve um programa de vídeos cacetadas. Antes até que o Faustão adotasse no programa dele. Uma curiosidade aí para vocês, né? E além disso, os quadros, né, famosos no Domingo Legal. A partir de 93 foi criado o Domingo Legal. Então ele fez mais parte da minha vida, principalmente no quadro do Táxi do Gugu. Quem não assistia ao Táxi do Gugu e ficava maravilhado? Então o Gugu tinha aquela coisa de se prender você na televisão. E ele fez parte dos domingos em casa durante muitos anos mesmo. Eu vou explicar o porquê tem essa ligação com o Gugu. Porque a minha mãe, ela assistia, né, o Silvio Santos, ela sempre acompanhou o Silvio Santos desde o tempo do Peru do Bairro, dos anos 60, né, desde a época que ele alugava espaço. E a partir dali, dos anos 70, na época que na verdade o Silvio Santos não tinha um canal de televisão, né, o programa era dele, ele pagava o programa, né, através da empresa Lojas do Carne do Baú, né, que já era a empresa do Silvio Santos. E aí nesse tempo, né, nos anos 70, havia, né, um rapaz que trabalhava com o Silvio Santos, trabalhava na produção, era produtor, né, que era jovem, né, tinha uns 16, 17 anos, que era o Gugu Liberato. Desde aquele tempo, o Silvio Santos se botando jovem, né, para trabalhar e botando jovem para apresentar programa, né? Vocês acham que ele fez isso com o Dudu Camargo agora recentemente, né? Eu com a Maísa? Não, o Gugu foi também na mesma situação, né?
E aí o Gugu que começou através de... Por exemplo, o Gugu era muito fã do Silvio Santos, na época da TV Tupi, né? Fãzaço, aqueles fãzaços da Peu. Só minha mãe falava, hein? Minha mãe contou a história do Gugu inteiro. Minha mãe sabia, eu não sei como ela descobriu toda essa história, mas ela sabia a história do Gugu, do Silvio Santos, por aí vai. E aí, o Gugu assistia os programas do Silvio Santos na Tupi e mandou cartas por sugerir programas, quadros e tal. Ele tentou várias vezes, o Silvio Santos às vezes ignorou várias vezes, mas chegou um ponto que o Silvio Santos viu a carta, não sabia que era do Gugu, do menino, do Augusto, né, do Augusto Liberato, e aí o próprio Gugu foi lá conversar com o Silvio Santos, e o Silvio Santos convidou para trabalhar com ele, nas empresas dele. Ele foi office boy, depois ele subiu para virar produtor. E aí, em 1981, ele conseguiu a primeira oportunidade de apresentar um programa, né? Na verdade, já nos primeiros anos de SBT, né? Que na época se chamava TVS São Paulo, que é a cabeça de rede do SBT hoje em dia, né? E ele foi apresentar a edição de São Paulo de um programa chamado Sessão Premiada, que acontecia recentemente no SBT, né? E aí o Silvio Santos viu que ele poderia ser um apresentador que poderia substituí-lo, e ele foi parar aí em programas grandes do SBT, né? Muitos, eu lembro, cara, sobre a questão do Gugu, muitos até davam como se o Silvio Santos morresse, o Gugu ia assumir, né? Ia ser o foda. Só que o Gugu, na minha opinião, o Gugu, ele foi um ser que foi... A estrela do Gugu foi criado paralelo com o Silvio Santos, né? O Silvio Santos criou uma criatura que deu frutos com uma rapidez monumental, né? Primeiro ele cativou jovens, né? Com a criação das boy bands, né? Que é aqueles grupos como Dominó, Polegar, né? E então lançou outros artistas também, né? Então o Gugu tinha uma alma jovem e tal, e o Gugu criou a estrela própria, né? Ou seja, chegando o SBT ter duas grandes estrelas no seu próprio canal, o Silvio Santos e o Gugu, né? E aí o Gugu poderia ser o substituto do Silvio Santos, não aconteceu. O Gugu queria o seu canal de televisão, não aconteceu, depois saiu. Eu não acreditava, quando eu vi que o Gugu saiu do SBT em 2009, eu pensei, pô, o Gugu, insaível, o Gugu jamais vai sair do SBT. Até pensei que ele é sócio do SBT, mas não era. E saiu do SBT, foi pra Record, então. Eu tava enrolando aqui pra falar com a relação que tem a ver com a minha vida, né? Minha mãe assistia muito o Gugu. A minha mãe, ela chegava a um ponto, eu lembro, o programa Domingo Legal começava por 11h30 da manhã, meio-dia, por aí. Ela ligava a televisão, almoçava, e a gente ficava vendo o Gugu direto. Os quadros, todos os quadros. Teve um dia lá que a gente viajou na televisão, vamos dizer assim, vendo todos os quadros do Gugu, né? Aí o programa do Gugu normalmente era colado com os programas do Silvio Santos. Os programas do Silvio Santos que vinha depois do Gugu era o sorteio da Telecena, e era programas como tipo um roda-roda do baú. Não tinha Jequiti na época, estou falando dos anos 90, né? E aí a gente gostava, minha mãe até queria participar de programas do Gugu. E essa era uma relação, e não só minha mãe, minha tia também assistia. Se bem que era a mesma, na verdade a mesma tia que era fanática pelo Faustão, pelo Fausto Silva, né? Eu lembro que só conseguia assistir o Domingão do Faustão quando eu ia na casa da minha tia, que morava perto de casa, umas 2 quadras perto de casa, lá em cima, né? E eu só assistia o Faustão lá. Eu lembro, na verdade, mais do programa do Faustão, dos anos 90, na casa da minha tia. Em casa, o Gugu. A gente assistia mais o Gugu em casa. A gente assistia muito mais o Gugu. Por que a gente assistia mais o Gugu? Porque a minha mãe se identificava mais, né? O Gugu, na verdade, era mais animado que o Faustão. O Gugu era mais inteligente que o Faustão. Eu lembro quando eu era pequeno, fazer uma comparação e dizer que o Faustão era programa para ignorantes, chucros e desinteligentes, por causa das piadas que o Faustão estava fazendo, de cacetado, por aí vai. E o Gugu era um programa de curiosidades, um programa de inteligência, um programa para as pessoas serem inteligentes e tal. Porque o Gugu tinha muitos quadros
que falava de curiosidades, de coisas aí da humanidade no programa dele, que eu achava muito inteligente, que o Faustão e a Rede Globo não fazia, né? Na época, eu tô falando 95, 96, depois o Gugu se populescarizou, né? Virou populesco, né? Depois aí de casos aí da audiência, depois que a partir de 98 e tal, né? A história lá da Gretchen com o Van Damme, né? Gretchen que tem um vídeo que... tem um vídeo com a Gretchen no meu canal que eu fui no evento que a Gretchen estava na Avenida Paulista, no meu canal aqui. Mas o vídeo aqui é sobre o Gugu. E aí teve uma história que o Van Damme veio pro Brasil, né? Fazer uma promo. O Gugu sempre fazia isso quando artistas grandes vinham pro Brasil, ele trazia pro palco, né? Foi feito isso com o pessoal do Carrossel em 91, depois a menina do Carinha de Anjo também, né? Aquela moça do Carinha de Anjo foi pro palco do Gugu também na época, né? Eu não sei qual é o paradeiro daquela atriz do que fez a Carinha de Anjo, esteve no Brasil, foi lá também no palco do Gugu, vários artistas, né? E o Van Damme não foi diferente. Só que ele foi e a Gretchen estava lá, e a Gretchen dançou pro Van Damme, e é uma história, né? Que o Van Damme ficou erguido de power o Guido. Pronto. Né? Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Então, né? Procura lá procura naquele canal Brasil que deu certo, que eles explicam o que aconteceu do Van Damme, o que o Van Damme ficou, né? O Van Damme ficou com coisas, bom, deixa quieto, né? E o Gugu fazia muita coisa para alavancar a audiência, né? E o programa do Gugu, e além disso, era o programa que iniciou essa história como fala? Do assistencialismo na televisão, né? Eu lembro de um programa do Sentindo na Pele, né? Eu lembro que eu assisti direto. Foi a única vez que eu vi o meu pai assistir o programa do Gugu. Meu pai era Faustão, meu pai. Meu pai gostava do Faustão, mas depois e gostava do Silvio Santos também, mas acabou assistindo o Gugu no Sentido da Pele. Eu lembro de um Sentido da Pele que o Gugu ele se vestia. O quadro é o seguinte: ele se vestia de pessoas do dia a dia. Se vestia de gari, se vestia de peredeiro, se vestia de morador de rua, se vestia de tudo quanto é coisa. Eu acho que até de guarda, né, de guardinha, ele se vestiu. Então se vestiu de vários lugares. E de motorista de ônibus também, né, já se vestiu, para ele sentir na pele o que é o dia a dia. Eu achei legal isso do Gugu. Aí teve uma vez que ele se vestiu daqueles catadores de lixo de lixão, do lixão do Carapicuíba. E aí ele se vestiu e ele foi pra lá, né, pra catar lixo. E ele foi lá e conviveu com as pessoas. Esse vídeo deve estar aí no YouTube. Conviveu com as pessoas, conversou com as pessoas, foi catar lixo, assistiu na pele o que é catar lixo e tal. Aí ele escolheu uma pessoa para ficar conversando e falar da história daquela pessoa, né? Ah, eu tô aqui no lixão porque aconteceu isso, aquilo, tal, tomamos isso, aquilo. Aí foi lá, tal. Aí depois, vamos supor, o catador desapareceu. Desapareceu. Sumiu, né? Evaporou. E de repente aparece o Gugu na casa dele, desse cara. Descobriu o endereço, aí o Gugu explicou que era ele, tava lá, tal, no lixão, tal, se vestia de lixão, tal. E aí contou a história do rapaz, a história que ele vem do Nordeste para São Paulo, tal. E o Gugu ofereceu aí uma ajuda, começou a reformar a casa dele. Eu lembro que todo esse processo demorou 1 ou 2 meses, né? De ele ir no lixão, conhecer o cara. E isso, em pouco tempo, o cara ganhou uma casa nova. Acho que o Gugu não reformou, o Gugu deu uma casa nova. Deu todos os produtos, os patrocinadores dele, que eu lembro que tinha aquele, como chama aquela marca? O Zael, né? O Zael era patrocinador do Gugu, outras marcas eram patrocinador do Gugu, que deram um monte de coisa para esse cara, para a família, né? Ajudou, né? Ofereceu, uma empresa deu um emprego, e foi uma coisa maravilhosa, né? Eu não me lembro que ano foi. Eu lembro que o cara chama Juvenal, se eu não me engano. Essa história foi marcante. Acho que foi uma das várias vezes que eu fiquei vidrado no Gugu, vidrado mesmo, aqui de olho vidrado. E no Gugu, cara, ele tinha quadros engraçados. O próprio Gugu, assim, o Gugu, ele não era um cara engraçado,
mas também o Gugu não era um cara sério. Era um cara equilibrado, ele tinha um equilíbrio. Que ele sabia ser engraçado no tempo que é para ser engraçado e sério no tempo de ser sério, diferentemente do Fausto Silva, né? Do Faustão, que ele já era esculachado, zoeira e por aí vai, né? O Silvio Santos também o Silvio Santos também tem um pouco do Gugu, mas o Silvio Santos acaba sendo mais igual ao Faustão, ou seja, ele é mais zoeiro, né? O Silvio Santos atualmente ele é mais zoeiro. E o Gugu ele tem esse equilíbrio. Quando vê que o momento é engraçado, ele dá risada, tal. Quando o momento é triste, muito triste, ele acabava falando sério, acabava falando sério. Fora as gicanas, né? Existiam várias gicanas no palco. Eu lembro que ele convidava um monte de gente e amontoava um monte de gente no palco. O Gugu chamava até artistas tops na época. E o Gugu colocava esses artistas tudo no chão, tipo assentava eles assim, era uma coisa bem, eu achava bem bizarro, né? Mas era a característica do Gugu, né? Era uma coisa meio engraçada, e era uma coisa ao vivo, né? Era um programa ao vivo. Aí tinha a banheira do Gugu, né? Banheira do Gugu, que ele pegava as assistentes de palco, e não só as assistentes, quem participava também eram as artistas que eram sex símbolos na época tal. Eu sei que a minha mãe falava um monte desse quadro. Ela gostava do Gugu, né? Ela adorava o Gugu. Só que esse quadro da banheira do Gugu, pelo amor de Deus, era quando ela mais xingava a televisão. Porque ela não gostava dessas coisas aí, né? Ela mudava de canal, né? Mas teve um dia que ela assistiu, não sei porquê, né? Uma vez ela assistiu. É porque o programa era visitado que até coisa que você não gosta. Mas era engraçado, né? Era engraçado. Era uma época, cara, que o politicamente correto não dominava a televisão. Claro que era um conteúdo, digamos, que estava mostrando a degradação da televisão brasileira, mas era... Olha, a gente assistiu o Gugu, porque assim, a gente gostava do Gugu, mas também a gente vivia uma outra verdadeidade, uma outra... A situação era diferente. Naquela época a gente não tinha TV a cabo, a gente tinha poucas opções, né? A gente não tinha essa vasta... A gente tinha lazer, porque não tínhamos a internet. Eu morava numa região que não tinha porcaria nenhuma também na época, né? Não tinha um shopping que eu vou lá todo domingo, todo final de semana, né? Toda vez, não tinha nada, né? Então a gente vivia meio isolado. Então o Gugu era basicamente uma válvula de escape, né? Eu lembro que até quando vinham as minhas tias que moravam lá na região de Jabaquara, quando vinha nos visitar lá, a gente assistia o Gugu. E elas assistiam o Gugu também, né? Elas gostavam de assistir o Gugu, né? Acho que ela chegou a conhecer o Gugu pessoalmente, se não me engano. Ver o Gugu pessoalmente, né? Minha mãe já viu o Silvio Santos. Meu pai também já viu o Silvio Santos. Então, o Gugu, fora isso, o Gugu revelou também, no próprio programa do Gugu, alguns artistas, alguns apresentadores. O Netinho de Paula, o cantor Netinho de Paula. O quadro da Princesa, do Dia de Princesa, é do programa do Gugu. Foi criado no Domingo Legal pelo Gugu, acho que pelo Gugu esse quadro. Né? Aí o Netinho de Paula se destacou, aí ele tomou posse desse quadro quando ele saiu do SBT, né, do Domingo Legal, e foi trilhar a carreira solo na Record, né, lá para 2000, 2001, né, então ele trouxe esse quadro. Aí depois o Gugu colocou outros artistas também, né, para cada domingo um artista para poder fazer um quadro, né, Dia de Princesa. Fora isso, era um programa que tinha as matérias sensacionalistas, mas era um programa que eu acho que era muito... Eu vou falar uma coisa, era melhor ver o Gugu do que o Faustão. Eu vou falar uma coisa, o Faustão ele tem uma voz... Eu vou falar a verdade aqui. O Faustão é um cara bom, um cara gente boa, tá? Um cara que tem uma história boa na televisão. Só que a voz dele, na época, já era uma voz enjoativa. Sabe quando você enjoa da voz? Sabe quando você vê que a voz da pessoa é insuportável? Então a voz do Gugu, na minha opinião, do Faustão, era já insuportável. Já do Gugu não, do Gugu era uma voz mais doce, já era uma voz já certa, né? Já era uma voz mais... Olha aí, impressionante, meu bem, né? E era muito mais gostoso, né, de ouvir. E além disso, da voz, né, além disso, o Gugu era um empresário, né? O Gugu era um empresário, apesar que eu vi um vídeo do Nodi, lá do canal 90, né?
das empresas que faliram logo, a grande maioria das empresas era do Gugu, né? Aquele parque do Gugu que tinha lá no Shopping SP Market, o mesmo próximo do Parque Marcelo, olha que curiosidade, né? Que depois virou o Parque da Xuxa, que também faliu, hoje é o Parque da Mônica, tá lá, né? Que era do Shopping Eldorado, é uma salada de parque. Aí o Gugu tinha um parque aquático lá em Juquitiba, também faliu, e tinha as lojas do Gugu. A loja do Gugu eu me lembro como se fosse hoje da loja do Gugu, né? Eu lembro que a gente já chegou aí na loja do Gugu, que tinha uma loja lá em Santo Amaro, inclusive, né? A loja do Gugu era um paraíso para aquelas jovens e adolescentes na época que viam os brinquedos do Gugu ser anunciado na televisão, e lá vendia tudo, e não só os brinquedos do Gugu, vendia outros brinquedos de outras marcas também, né? Era uma coisa maravilhosa, né? Pena que o Gugu não passou para frente as lojas do Gugu, né? Digamos, infelizmente nós não tínhamos, como fala, a continuidade, né? Infelizmente o Gugu não continuou com as lojas do Gugu, né? Mas fica aí a memória, né? Fica aí a lembrança, né? E tem outra história também do táxi do Gugu, que eu contei na live, que o Gugu fez um táxi especial, acho que é Dia das Crianças, e ele trouxe o menininho lá para andar de táxi, e quem estava dentro do táxi era o pessoal do Chaves, era o pessoal, os atores que estavam vestidos de Chaves. Se não me engano, tava o Gugu tava de Seu Barriga, e aí tinha a Dona Florinda, tinha, não sei se tava o Seu Madruga e o Chaves no táxi com o garoto, né? Aí depois ele foi pro destino, que era a casa da avó dele, e o Gugu resolveu não falar, não falar pro menino. Acho que o menino foi descobrir depois, né, na televisão, que era a surpresa do Gugu, né? Pra não acabar com a fantasia e tal, mas acho que o Gugu foi um pouquinho, não pensou muito, porque o menino vai ver o programa, né? Então vai desfazer essa coisa, né? Esse canto que ele queria que a criança acreditava, se que fosse o pessoal do Chaves que estava no táxi com ele. É uma coisa muito legal. Na época que eu acho que a televisão brasileira viveu um dos últimos momentos de romantismo, né? A televisão brasileira foi deteriorando a partir virou o século, ela começou a deteriorar. Eu sei o motivo porque a televisão brasileira deteriorou, por advento da TV a cabo, né? Com o advento dos canais de TV a cabo, os melhores conteúdos teve que ser jogados para a TV a cabo, né? E os péssimos conteúdos possíveis na TV aberta. Por isso que a TV aberta não tem muito programa que seja legal ou inteligente, porque exceto em canais educativos públicos, porque há uma agenda das emissoras de TV a cabo de passar o melhor conteúdo, isso a Globosat faz isso, para o a cabo, e a porcaria para aberta. Tanto é que quando no meio dos anos 2000, quando a gente começou a ter TV a cabo em casa, eu parei de assistir TV aberta e só fui assistir TV a cabo, né? Aí eu comecei a viver mais e ter mais conhecimento. Bom, essa é minha homenagem ao Gugu, homenagem à família do Gugu, a todos os amigos do Gugu, solidariedade aqui do pequeno canal Nissuquita, né? Eu e vários youtubers estão fazendo homenagem ao Gugu. O Gugu é um ícone da televisão brasileira, por mais de algumas coisas que ele fez de errado, ou de algumas coisas que não deram certo, mas ele é um ícone da televisão brasileira. A gente achava que ele poderia substituir o Silvio Santos. Vamos supor que ele substituiu há algum tempo, vamos dizer assim, né? Só que o Gugu não foi o Silvio Santos, ele foi o Gugu, né? O Gugu Liberato não foi o Silvio Santos ou o novo Silvio Santos. O Gugu Liberato, ele foi o Gugu. Ele foi apresentador, o Gugu, né? E deixa, né? A gente achava que o Silvio Santos ia falecer primeiro, mas pela ordem cronológica. Mas a vida não é nós que determinamos. A gente acha pela questão de estimativa de cronologia. Às vezes a cronologia não é cumprida. A vida é assim, né? A vida é assim. A vida é essa questão. Bom, pessoal, que Deus conforte a família do Gugu e que a gente fica com lembranças eternas de Antônio Augusto de Moraes Liberato,
que marcou a história de várias famílias, de várias vidas, da minha vida também. Ele foi aquela pessoa que todo domingo estava na minha casa. Tava dentro de uma caixa, mas ele estava na minha casa, ou no ar de todos os brasileiros, no passado, principalmente nos anos 90 e anos 2000. Fui.